Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Joia? Tranquilos? Professor Diego aqui. E a gente vai estar dando início, né, ao nosso semestre de Processo Penal 2, onde que a gente vai estar comentando sobre a teoria geral das provas, que é o nosso primeiro tópico, tá? Que é dessa semana que a gente vai estar trabalhando isso. Vocês podem verificar, por semana tem alguns tópicos. Então, durante aquela semana, né, eu vou estar publicando alguns materiais referentes àqueles tópicos lá que a gente vai estar estudando, perfeito? Então, você sabe que aquele período, vamos estudar determinados pontos da emenda, fechou? Então, essa semana nós começamos com teoria geral das provas, como eu já comentei para vocês, tá? Tiverem alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade para fazer questionamentos lá no nosso fórum, tá bom? Que está no primeiro tópico, no grande tópico. Lá tem um fórum lá para dúvidas e questionamentos. Então, fiquem à vontade lá, me mandem mensagem também no WhatsApp, e-mail, sem problema nenhum, perfeito? Então, vamos começar a nossa aula. Teoria geral das provas. A gente vai aqui fazer uma introdução com relação às características das provas no processo penal. E a primeira coisa, prova, né? De onde vem essa palavra? Do latim, bate ou provos, tá bom? Prova significa que, como a gente pode verificar aqui, é todo elemento trazido ao processo pelo juiz ou pelas partes, tá? Destinado a comprovar ou não a existência e a veracidade de um fato. Então, essa é a característica, esse é o X da questão. Isso que é a prova no processo penal brasileiro, tá bom? Todo elemento trazido para dentro do processo, né, tanto pelo juiz quanto pelas partes, né, via de regra, geralmente são pelas partes, destinado a comprovar ou não a existência e a veracidade de um fato, tá? Por quê? O processo penal ele está ali para você verificar se aquele fato ocorreu, né, e quem foi que praticou ele, tá bom? Destinatário da prova são todas as pessoas que devem formar sua convicção, tá bom? São os envolvidos ali. E principalmente o juiz de direito, aonde que ele vai estar ao final, né? Prolatando a sentença dele com relação àqueles fatos. Objeto da prova. Tá? O objeto da prova são as afirmações ou fatos que devem ser comprovados no processo. Por quê? Você tem uma denúncia, né, informando que supostamente determinada pessoa ou determinadas pessoas praticaram, né, um ou mais fatos delituosos tipificados em lei, tá bom? Então, o objeto da prova é essas afirmações ou esses fatos, né, que devem ser provados no processo, que a princípio existem elementos mínimos, né, que demonstram a existência de indícios de autoria e materialidade, mas isso deve, deve ficar claro no processo, através das provas que serão produzidas no decorrer do procedimento, tá bom? Então, aqui é bem tranquilo, tá? A prova no processo penal, a gente vai ver várias características com relação a ela, mas aqui a gente já consegue ter uma noção da importância que ela tem, tá bom? Um ponto muito importante, como vocês podem ver ali, ó, no começo, no primeiro item, é um quadro onde que nós temos ali prova e elementos informativos. São duas coisas diferentes, mas que as pessoas às vezes confundem. Então é muito importante a gente visualizar a diferença deles, tá bom? Qual seja, prova refere-se aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial e, por conseguinte, com a necessária participação das partes sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Tá? Aqui nós já visualizamos, inclusive, várias características com relação à prova judicial. Diferente dela, os elementos informativos são aqueles colhidos na fase investigatória, certo? Sem a necessária participação das partes, bem como do contraditório e da ampla defesa, como a gente já estudou, né, essa característica no direito processual penal 1, tá bom? Então, ou seja, são todos os elementos, né, produzidos ali pelo delegado de polícia durante a investigação, tá? A gente só tem que tomar cuidado com relação à prova, porque, via de regra, né, são produzidas no curso do processo judicial. Mas existem provas que elas podem ser produzidas durante a investigação policial, tá bom? E são provas. Só que
O seu contraditório e ampla defesa é diferido, ou seja, é posterior, tá? Após a sua produção, após a conclusão, né, daquela prova. Exemplo, busca e apreensão, interceptação telefônica, tá? Entre outros. Forma de prova é o modo pelo qual a prova é produzida, podendo ser testemunhal, documental ou material. Então nós temos essas três formas que a prova ela pode ser produzida. E tem que tomar muito cuidado porque as pessoas confundem muito a prova documental com a prova material, tá? A prova documental, ela vem do latim, né, documento, né, de decore, do série, desculpa, que mostra, indica, instrui, né? Esse é o significado dessa palavra. Ou seja, é o papel que traz em si a declaração da existência ou não, tá? De um fato ou de um ato, tá? Como exemplo, como assim, prova documental? Escrituras públicas ou particulares, escrituras particulares também, né? Livros comerciais, físicos, cartas, tá bom? Já a prova material é aquela que resulta da verificação existencial de um determinado fato, que demonstra sua materialização. Como assim, professor? Exemplo, exame de corpo de delito. É um exame onde que ele demonstra que aquele fato delituoso, né, se materializou, ou seja, se concretizou no nosso meio social. Porque os tipos penais que nós temos no Código Penal e leis especiais são abstratos, né? Eles não têm indicação de quem é o autor do delito, não tem nada. São tipos abstratos. Agora, a partir do momento que alguém pratica aquelas condutas, tá? Aquele crime ele se materializa. Então, prova material é aquela que resulta da verificação existencial de determinado fato, ou seja, que ele se materializou, ou seja, que ele, né, foi praticado no nosso meio, tá bom? O exemplo disso é o corpo de delito. Como que você vai falar que a lesão corporal, que aquela pessoa tem uma lesão corporal? Né? Como que você vai comprovar que aquele delito de lesão corporal ocorreu? Certo? Que eu bati naquela pessoa. Aqueles resquícios que ficaram do murro que eu dei, entendeu? Porque eu sou bravo. Bravo, bravo, bravo. Entendeu? Um cara tava olhando feio pra minha noiva lá. Eu olhei assim pra ele, perguntei: e aí? Perdeu o que aqui? Né? Pra não falar outras coisas. Perdeu o quê? O cara ficou encarando ainda, fez graça, deu sorrisinho. Eu falei: agora meu estupim já estourou, né? Meu estupim é igual eu. 1,60 no máximo, 61. Pequeno, mas bravo. Fui lá no cara, falei, e aí, perdeu o quê? Perdeu alguma coisa aqui na minha cara? O cara deu uma risadinha, eu já não aguentei. Já fui, já pá, o cara era maior que eu, já dei um soco no meio da boca dele. Entendeu? Eu sou brabo. Tá, o cara deitou com uma, fraco, mole, entendeu? É aquela ali, eu vou te falar, não deu nem pro gasto. Cara, minha mão doeu, mas deitei o cara ali na hora. Né? Os amigos dele vieram, carregaram ele pra lá e ele saiu chorando atrás da mãe dele e do pai dele lá. Te pego depois. Falei, vem então. Entendeu? Apanha uma vez, apanha duas vezes. Mas o que que acontece? Ele foi lá e me denunciou, né? Ele foi lá no Ministério Público e narrou, né, o que aconteceu. Ele fez um exame de corpo de delito, porque ali, né, se produziu uma prova material comprovando, demonstrando, entendeu? Que o delito de lesão corporal ocorreu, se materializou no nosso meio. E através do quê? Do vermelhão da boca dele quase afundada, assim, quase perdeu um dente, que ficou e o perito, né, constatou isso em um laudo. Então, gente, tá? Prova material. E também nós temos, que é muito comum, tá? É a prova testemunhal. Consiste na manifestação pessoal oral de indivíduos arrolados em juízos. Perfeito? Fiquem tranquilos, a gente vai visualizar esses tipos de provas futuramente de forma mais específica, tá? Aqui são mais características, conceitos de boa. Então, acho que aqui nenhuma dúvida, mas se tiver, né, comentem lá no nosso fórum de questionamentos. Fonte da prova refere-se às pessoas ou coisas das quais se consegue a prova. Pessoal, olha aqui, ó, até trouxe aqui para vocês.
fontes pessoais e reais. Fontes pessoais, o ofendido, que é a vítima, nesse caso o rapaz aí que, né, levou um soco meu, né, um carinha de quase 2 metros de altura que tombou com uma só. Os peritos, tá? O acusado, nesse caso eu, né, e testemunhas. São fontes pessoais, ou seja, são pessoas, né, que através dela você consegue extrair provas. E já as fontes reais já são documentos no geral, tá bom? Documentos aqui em sentido amplo, perfeito? Ou seja, tudo quanto for documento, né, é fonte real, tá bom? Meio de prova. Instrumentos ou atividades pelos quais os elementos de prova são introduzidos no processo perante o juiz, com o conhecimento e a participação das partes, sendo obrigatória a observância do contraditório, né, nesses procedimentos, nesse meio de prova. Então, ou seja, é o instrumento ou atividade pelos quais você, né, os elementos de provas eles são introduzidos naquele processo judicial, que você adiciona eles ali. Exemplo, testemunha, né? Como que você vai introduzir aquela fala daquela pessoa que viu o crime, por exemplo, deu chegando lá e dando um murrão na boca do cara e o cara caindo, né? A pessoa que estava ali do lado, ela foi ter uma testemunha ocular. Então, o Ministério Público, quando for oferecer a denúncia, ele vai indicar aquela para oitiva daquela pessoa, João de tal, entendeu? Como testemunha da acusação, tá bom? Então, documentos, perícias, todos esses são meios de prova, são formas o quê? De você introduzir a prova, de você colocar a prova dentro do processo judicial. Fechou? Meio de obtenção de provas, procedimento que tem o objetivo de conseguir provas materiais, ou seja, fontes de provas, tendo como elementos fundamentais a surpresa, possui contraditório diferido. Exemplo, busca apreensão, interceptação telefônica, porque através dela você vai conseguir, né, buscar fontes, através da interceptação, às vezes você vai conseguir descobrir outras pessoas que estão envolvidas naquele meio, você vai conseguir ter mais informações com relação à prática daquele delito, entendeu? E a busca e apreensão também, você vai conseguir localizar objetos, por exemplo, um tráfico de drogas, que eles têm informação que pode ter droga dentro de tal lugar, né? E eles fazem toda uma, um- uma investigação, né? Diligências, e ali eles ficam crentes, né, com quase certeza que ali dentro chegou um carregamento de droga e está lá guardado. Então eles pedem a busca e apreensão e para verificar, né, se realmente naquele local possui, né, aquele entorpecente. Um outro exemplo também, situações de violência doméstica, onde que a vítima, né, quando comunica à autoridade policial algum crime relacionado à violência doméstica, ameaça, lesão, ela fala, olha, inclusive ele está me ameaçando com uma arma de fogo que ele guarda assim, assim, assado lá na casa, né? Ou na casa dele, né? Meu namorado que mora lá em tal bairro lá, né? Coab Nova, mora lá e ele tem uma arma que fica guardada no quarto dele, que eu já vi, inclusive ele me ameaçou com essa arma, falando que se a gente terminasse mesmo, ele iria me matar. Ou seja, diante de todas as informações e diligências, a autoridade policial pode, né, requerer a busca e apreensão, e através dela o quê? Você vai conseguir buscar fontes, elementos de provas para depois você produzir, ter todo um conjunto probatório com relação àqueles fatos, entendeu? Então é bem interessante mesmo esse meio de obtenção de provas. E os mais comuns são busca, apreensão e interceptação no telefone, que tem bastante, tá? Elementos de prova são as afirmações e os fatos comprovados ou que influenciam na convicção do juiz. Então, os elementos de prova são as provas, né? Tudo que você produz ali são essas afirmações ou os fatos que restam comprovados, tá? No processo judicial. Resultado da prova é a conclusão que se extrai da análise dos elementos de prova constantes no processo. O resultado da prova, ou seja,
o magistrado, quando ele vai fazer análise, né, para prolatar a sentença dele, ele vai verificar todo aquele conjunto de provas, vai analisar todas, entendeu? As provas lícitas, é claro. Ele vai verificar todas juntas e ali ele vai falar: olha, tenho certeza que o crime ocorreu e que foi o fulano de tal que praticou. Então, diante disso, julgo procedente a ação penal tal, entendeu? Para condenar o fulano de tal às penas tais, né? E como também ele pode verificar na dúvida e ele pode, diante do conjunto probatório, ou seja, desses elementos, né, de prova, ele pode absolver o acusado, tá bom? Em razão da dúvida. Então, pessoal, o resultado da prova é isso, é aquela conclusão que se extrai da análise de todas as provas dos elementos produzidos naquele processo judicial. Testemunhas, o oitivo das testemunhas, os laudos juntados pela perícia, entendeu? Os laudos técnicos, algum outro documento, uma filmagem, entre outros, perfeito? É tudo analisado de forma conjunta e ali ele tira a conclusão se realmente aquele fato delituoso ocorreu e quem foi que praticou ou não. Ou se ficar com dúvida, pode absolver, tá bom? Mas ele extrai uma conclusão daquilo. E a gente já passa para um outro ponto, com relação à prova direta, que já são algumas características, entendeu? É aquela que permite conhecer o fato por meio de uma única operação inferencial. Exemplo, olha só, o exemplo acho que aqui fica bem tranquilo, estou até tampando um pouco aqui. Se as testemunhas dizem que presenciaram, né, que presenciaram o exato momento em que o acusado desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, é possível concluir com um único raciocínio que o acusado é o autor das lesões produzidas no ofendido, entendeu? Então, ou seja, se as pessoas falam que viram que o Felipe Telles Toronoglu, entendeu? Tranquilo, mas ele tem um lado negro. E aí ele um dia lá, não sei, perde a cabeça e resolve, cara, pega a arma dele lá, que a gente nem sabia que existia, e resolve dar uns tiros lá, porque brincaram, o time dele perdeu. E ele não aguentou perder, entendeu? O time perdeu, mas ele não aguenta perder. E aí eu só sei que nessa ele foi e deu uns tiros. E eu presenciei, e mais umas duas, três pessoas presenciaram. Nós fomos arrolados como testemunhas e nós, né, narramos. Olha, realmente, eu vi o Felipe, ele sacou a arma, foi lá no carro, sacou a arma dele, né? Atirou, queima-roupa, de forma muito fria e calculista contra o Joãozinho ali, né? Deu um tiro na cabeça, deu um tiro no peito. Olha, horrorizado. Entendeu? Não esperava isso do Felipe Telles Tornoglu. Mas beleza. Então vocês estão vendo a prova direta porque através daquela prova você consegue apenas com uma inferência, ou seja, você já consegue imaginar claramente, né, aquele crime, né, que ele ocorreu daquela forma. Tá bom? Tá bem de boa. Mas nós temos também a prova indireta. Para alcançar uma conclusão acerca do fato, né, o juiz se vê obrigado a realizar pelo menos duas operações inferenciais. Como assim, professor? Olha só o exemplo, bem legal. A testemunha diz que não presenciou os disparos de arma de fogo. Então você já não imagina, né? Com a prova ali, ela já não demonstra isso de forma tão clara que foi o fulano que atirou em ciclano. Beleza? Que o Felipe atirou no Joãozinho. Mas Mas a testemunha esclarece o seguinte: no entanto, que presenciou a saída do acusado Felipe Teles Toronoglu do local em que os disparos foram efetuados imediatamente após ouvir o estampido dos tiros, escondendo a arma de fogo sob suas vestes, sujas de sangue. Então, pessoal, olha assim, o que, que a pessoa viu? Olha, eu não vi realmente o Felipe atirando, mas eu escutei os tiros, entendeu? De arma de fogo, e logo em seguida, do local ali, tá? Do local ali onde que foram efetuados os tiros, eu vi o Felipe saindo
guardando a arma, inclusive a arma estava a arma e eles estavam sujos de sangue. Então, o que que você imagina? Você já não imagina, numa primeira inferência, que foi o Felipe que efetuou os disparos de arma de fogo, mas você faz várias análises com relação àquelas informações e aí você consegue chegar num resultado, entendeu? Teve um caso, por exemplo, bati aqui no microfone, foi mal. Não sei se fez barulho aí para vocês. Mas teve um caso, por exemplo, gente, bem interessante, que a polícia conseguiu chegar no acusado foi um homicídio, porque ele foi, matou a pessoa, deixou um chinelo lá, saiu correndo com a arma de fogo e testemunhas viram. Quando chegaram no local, viram um homem com uma determinada roupa específica, entendeu? Camisa azul, calça jeans tal, com um chinelo e arma de fogo saindo da residência da pessoa. Chegaram lá, viram que tinha um chinelo ali lá dentro e já avisaram a polícia. A polícia em rondas achou uma pessoa com as mesmas características, entendeu? Tipo, moreno, 1,90, camisa azul, calça jeans, igual eles falaram lá, só com chinelo. E aí quando eles foram ver, tinha a mesma característica, inclusive o chinelo era o mesmo que estava faltando, tá? Gasto e tudo mais bonitinho. Era, era o mesmo chinelo, não era Havaiana não, era Raider, diferenciado. Então, pessoal, aqui vocês conseguem ver que a prova indireta é aquela que você precisa fazer toda uma análise, né, com relação, juntando os pontos para você conseguir concluir, né, aquele fato, tá bom? Diferente da prova direta que ela já chega e fala, ó, aqui fez isso e pronto, acabou. Entendeu? Aqui não. Aqui você tem que juntar alguns pontos para poder, né, concluir que aquele fato ocorreu, que foi aquela pessoa que praticou o delito, tá? Isso é bem comum, inclusive. Nós temos também aqui prova típica, aquela cujo procedimento probatório está previsto em lei, ou seja, você tem um exemplo, né, reconhecimento de pessoa ou coisa, está disposto no artigo 226 do CPP. Então, ou seja, a prova típica é aquela que ela tem todo um procedimento para que você possa produzi-la em juízo. Tá? Por exemplo, o reconhecimento de pessoa e coisa tem toda uma sistemática que o artigo 223, 226 traz para nós, tá bom? Já a prova atípica é aquela que não possui procedimento probatório previsto em lei, ou seja, reconstituição do fato delituoso, é um exemplo, tá? A lei não traz como exatamente você vai realizar aquela reconstituição, tá bom? Ela deixa livre para a autoridade ali produzir ela, né, sem seguir um passo a passo, digamos assim. Perfeito? Então, tranquilo. Prova irritual é aquela prova colhida em desacordo com o modelo típico definido em lei, com a inobservância da regra deste artigo é causa de nulidade quando não segue a ordem. Então, pessoal, prova irritual, ou seja, porque nós temos uma prova típica, que ela tem todo um procedimento que deve ser seguido, ela tem todo um rito, tem toda uma forma que deve ser feita, né? É, já que a prova ritual é quando ela é produzida em desacordo com aquele modelo que a lei traz para nós. Tá? O artigo 212, por exemplo, ele traz o que? Uma regrinha para com relação, né, às perguntas, né, que primeiro deve ser o Ministério Público, o assistente de acusação, depois a defesa e por último o juiz. Então nós temos toda essa característica que deve ser seguida. E quando não se segue, né, ela é vista como uma prova ritual. Perfeito? Então, tranquilo aqui, de boaça. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre, né, a teoria geral das provas, tá bom? Vão ser 3 vídeos, e nesses vídeos a gente vai estar discutindo um pouquinho dessas características dessa teoria, fechou? Então, até o próximo vídeo, valeu, obrigado, abraço, até mais, tchau, tchau.